Nessa noite tão maravilhosa que eu tenho o prazer de vir conversar contigo, de pregar para você algo de Deus, eu preciso que você em casa abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Um dos temas muito conhecido da igreja atual e antiga, que é sobre a descida do Espírito Santo. Diz bem assim a palavra do Senhor, capítulo 2, o versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Senhor tem falado algo comigo no decorrer desses dias tão turbulentos, de tantas dúvidas, acerca de avivamento. Algumas pessoas pensam que avivamento só pode começar a acontecer quando estamos juntos na igreja, em uma reunião, cultuando a Deus. Certamente, isto sim pode acontecer. Mas Deus, nesse tempo de reclusão social, nesse tempo em que as pessoas precisam e na maioria das vezes estão sendo obrigadas a ficar em casa, perdendo os seus empregos, deixando até mesmo o seu lazer de lado, sem ver família, sem ver pai, sem ver mãe, sem poder ver os avós, enfim, Deus tem preparado para esse tempo um avivamento. Pois que eu preciso te mostrar nesta noite que Deus sempre começou uma grande revolução, fez uma grande reviravolta quando estava um caos a sociedade. Pois que lembre-se de Moisés, o menino que foi achado à beira, à margem do rio Nilo, um rapazinho que cresceu e que se desenvolveu dentro do Egito, cresceu, foi um menino entendido em todas as leis, doutor em tudo que se fosse de ordem naquela época, medicina, de doutorado, ele era fantástico. E Deus estava visualizando Moisés para não ser um príncipe para os homens, mas Deus estava chamando Moisés para ser o príncipe dele, para restaurar a dignidade do povo, a saber que muitos hebreus, muitos judeus estavam aprisionados no Egito. Muitas questões estavam ali em jogo, onde as pessoas que antes eram livres, agora estão aprisionadas. Faraó simplesmente um homem truculento que estava sempre dando ordens brutais para aniquilar com o povo de Deus. E Deus precisava de um que se levantasse com ordem, com autoridade divina, para trazer a transformação naquele tempo de caos. Então Deus conversa com Moisés. Então Deus chama Moisés, diz para ele que ele seria o libertador daquele povo, que ele traria o avivamento, traria o desejo de viver de novo para aquele povo que estava aprisionado. Então Deus conversa com Moisés por algumas vezes e dá a ele estratégias de vitória. Aqui eu já quero abrir um parêntese conversando contigo nesta noite, que Deus já está te dando estratégias de vitória
para esse tempo de crise que nós estamos vivendo. Você pode ser um libertador da tua casa. Você pode ser um restaurador em nome de Jesus nesse tempo de crise que nós temos vivido. Olhe, observe a vida de Noé. Noé era um homem qualquer, mas de repente ele ouviu a voz de Deus para que ele construísse um grande barco ou um grande caixote, uma arca, para que ele saísse após aquela construção e anunciasse que um grande dilúvio viria sobre a terra. A palavra descreve que ninguém deu ouvidos à voz de Noé, mas quem tinha chamado Noé e dado a ordem para ele foi Deus. Então cabia a Noé atender a voz do Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Assim Noé fez. Noé deu início a toda a construção, finalizou, e ele saiu aí ainda anunciando: Deus enviará muita chuva, vem um dilúvio imenso por aí. Mas ninguém deu ouvido. O que Deus procura nesse tempo de caos, nesse tempo de crise, nesse tempo onde a sua alimentação, que você não está trabalhando para comprar comida, Deus está dizendo que você é aquele que está ouvindo a voz de Deus hoje, dizendo a você: vamos chegar para dentro da arca. Deus fechará a porta e nos levará para um lugar tranquilo. Deus está como estava antes, no tempo de Moisés, no tempo de Noé, agoniado com tanto pecado, com tanta idolatria, com tanta imundícia no meio da sociedade. E Deus queria alguém para trazer um movimento diferente. Moisés foi esse que conduziu o povo até a terra prometida. Noé foi este que colocou a sua família para dentro da arca. A sua família atendeu a voz. Olha o que Deus está dizendo nesta noite: pode todos não darem ouvidos para aquilo que você está falando, mas a sua família, oh glória, mas a sua família entenderá que o projeto é de Deus, mas a sua família entenderá que foi Deus que te chamou, mas a tua família ouvirá também Deus falando contigo, dizendo que você é o canal de bênção, você é o canal da restauração. Jesus deseja te usar nesse tempo de crise. O que você vai ficar fazendo? Esperar tudo acontecer? Deus está dizendo: te levanta e volta a orar, e volta a jejuar, e volta a buscar, volta a comer da palavra, porque você já está ouvindo a voz de Deus para um tempo de restauração. Oh glória, oh glória. Você lembra de José? Parecia um menino qualquer, mas a palavra diz que ele já era diferente. Ele já cresceu diferente. Era um dos mais sábios em toda a Judeia e Israel. O menino foi levado cativo para a Babilônia. Ele cresceu vendo tudo aquilo, vendo os açoites, vendo os aprisionamentos, vendo tudo acontecer. Mas que de repente ele tem um sonho. Ele tem um sonho de estar no Egito. Escute, Deus dá o sonho para ele, que ele estava no Egito e era maior, e ele era grande, era maior que os seus irmãos. Ele não compreendeu que aquilo significava o Egito. Ele não compreendeu que ali ele seria o segundo mais poderoso homem de toda a terra. Ele entendeu apenas o sonho como um sonho qualquer, e foi conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, e todos pensavam, ou pelo menos a grande maioria de sua família pensava que ele queria se engrandecer. Mas Deus estava dizendo a ele: você não vai se engrandecer, vai ser eu que vou fazer você grande na terra. Vai ser eu que vou te pegar pela tua mão e vou te fazer grande na terra. E ele não entendia ainda, mas que de repente os seus irmãos ficaram chateados com ele
e levaram-o para ser vendido em meio à estrada. E passaram homens rumo ao Egito e compraram ele e levaram ele cativo. A palavra descreve que agora ele está em meio aos escravos, mas ele não é um escravo qualquer. A palavra diz que ele está fazendo serviço de escravo, mas com excelência de servo de Deus. Passa-se o tempo e você conhece a história muito bem, que ele agora é colocado como o governador do Egito. A palavra diz que ele é o segundo homem maior de toda a terra em poder. Mas ele não se esqueceu da promessa de Deus, que ele traria os seus irmãos, seu pai, para junto dele. Em meio a tanta crise de fome na terra inteira, ele é o homem usado para guardar alimento e para ajudar os seus. A palavra diz que os seus irmãos vão ao encontro dele sem saber quem era o governador. A palavra diz que eles se encontram com um governador e se prostram perante ele. E ele ordena que eles fiquem de pé, mas eles não conhecem o seu irmão, que eles próprios venderam ele. E agora ele se desfaz de toda a sua indumentária e se apresenta aos seus irmãos. Os seus irmãos pensavam que eles iriam morrer, mas José, tomado pelo amor de Deus, entende que o avivamento começa pela casa dele. Oh glória! E ele manda trazer toda a sua casa para morar com ele no palácio, dizendo: o que eu comer vocês comem, porque o meu sonho não foi meu, foi Deus que me deu. Escute o que Deus está dizendo nesta noite para você aí na sua casa, no seu trabalho, no hospital, onde você estiver. Deus te deu sonhos de excelência. Você pensou que você estava de barriga cheia, dormiu de barriga cheia, e Deus está dizendo: não, o seu sonho que você sonhou fui eu, o teu Deus que te deu. Então se prepare de novo em jejum e em oração, não pisando em ninguém, mas sendo humilde e entendendo que foi Deus que te chamou, porque os teus vão precisar de ti, ainda que virem as costas, mas o avivamento vem através de ti em nome de Jesus, mas o crescimento vem através de ti em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Então de um menino vendido, de um escravo, de um sonhador, agora ele é governador, trazendo paz, alimento para os que estão do seu lado e para a sua família principalmente. Glória. Lembre-se de Jesus. Enviado o Filho de Deus. Lembre-se das perseguições que o povo sofria. Lembre-se de que os cultos deveriam ser feitos nas encolhas, escondidos. Se fossem pregados, ou se fosse pregado o evangelho nas praças, nas esquinas, se fosse anunciado um reino de Deus, se fosse anunciado que o Messias viria, poderia ser causado grande transtorno e muitas mortes aconteceriam, como aconteceu. O próprio Jesus desceu, viveu entre nós, entendeu o sofrimento do ser humano, viu o tamanho das perseguições, viu as marmotas que os fariseus faziam em meio aos cultos. Ele viu as indulgências que os povos, que as pessoas deveriam pagar para que recebesse uma cura, recebesse um
diferenciamento em sua vida. E Jesus veio para dizer que nada disso é necessário. Ele está dizendo: se você quiser uma transformação na sua vida, aceite a mim como seu Salvador. Acredite que eu posso mudar a sua vida. Acredite que eu posso transformar, que eu sou capaz, diz o Senhor, de trazer restauração para esse tempo de crise. Alguns entenderam na época. Pedro começou a o seguir. João já estava anunciando ele antes dele chegar. Ele começa a convocar a todos para o seguir. Ele faz os chamamentos. E aqueles que entenderam não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Muito pelo contrário, estavam pregando ali, ainda que com autoridade, mas não tinha a transformação, a mudança para operar milagres e maravilhas. Tanto que nenhum discípulo operou milagres e maravilhas antes de Atos capítulo 2. Impressionante que no decorrer do tempo Jesus traz uma escola para todos eles, mostrando para eles como deveria ser feito. Ele ainda faz alusão ao seguinte: haverá perseguições, muitos morrerão por amor do meu nome, serão aprisionados, muitos estarão perdendo os seus entes queridos por amor ao meu nome, mas o galardão destes está garantido no céu junto comigo. Jesus prega a eles, anuncia as suas verdades e mostra para eles que é possível ser um homem e ser diferente em meio a tanta crise. Jesus apresenta a eles a possibilidade de viver em meio a tanto pecado, mas de não estar em pecado. Jesus apresenta àqueles discípulos o seguinte: é possível viver na terra, transformar a vida dos outros e não se contaminar com as imundícias deste mundo. É possível ser diferente em meio a tanta crise, em meio a tanta idolatria, tanto pecado. É possível ser diferente e ainda transformar a vida dos outros. Pedro entendeu o assunto. Pedro compreende que este é o chamado e começa a anunciar. E começa a anunciar as verdades de Cristo. Logo depois disto, alguns anos depois, eles se reúnem em uma festa no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas aproximadamente no meio de um culto, de um casebre, em 4 paredes. E Pedro é o pregador da noite. A palavra diz que agora ele não consegue mais pregar, porque ele está sentado com todo o povo, reunidos em um mesmo pensamento, desejando a mesma coisa, um avivamento, desejando transformação, desejando ele ser o foco de Deus na terra para transformar a vida dos outros. Escute, você não foi chamado para outra coisa a não ser para transformar a vida dos outros pelo poder de Deus. Pedro entendeu o assunto, reúne o pessoal. Ele está pregando, ele para de pregar porque ele observa, e todo mundo observa, que um vento muito forte, impetuoso, entra na casa. O Espírito Santo desce e enche a todos ali. Mas antes, lembre-se do seguinte: eles estavam em jejum, eles estavam em oração, eles estavam em comum acordo, eles estavam no mesmo pensamento, desejando a mesma coisa. A sua vida ainda não mudou. Escute bem, porque você está desejando coisas que Deus não está desejando para você. Por muitas das vezes nós somos mesquinhos ao ponto de querer que
que Deus seja obrigado a fazer aquilo que eu tanto desejo. E Deus está dizendo nesta noite: mas isso não é o melhor para você. Mas isso não é o melhor para você. Eu tenho sonhos excelentes. Eu tenho coisas excelentes para derramar sobre a tua vida. Eu tenho maravilhas. Eu tenho transformação, diz o Senhor. Eu tenho sonhos excelentes a partir de hoje para ti, diz o Senhor. Pedro agora está batizado com o Espírito Santo. Um movimento espiritual começa a acontecer. Um avivamento extraordinário começa a acontecer. Muitas pessoas acham esquisito aquilo que acontecera, mas de repente, quando aparece um paralítico, o paralítico começa a andar, porque Pedro está cheio do Espírito Santo e em nome de Jesus ordena que o paralítico levante. Oh glória! Aparece um cego querendo enxergar, e Pedro é o canal de Deus na terra, e diz bem assim: cego, enxerga agora em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Passam-se os anos. Chegamos a 1906. O grande avivamento da Rua Azusa. Em 1905, Franklin, um grande escritor, doutor da época, estava na Rua Azusa, em Los Angeles, junto com William Seymour, observando e cultuando a Deus em oração, em jejum. Estavam eles no mesmo propósito, pedindo avivamento para Los Angeles. Estavam pedindo que fossem alcançados pelo mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre o país de Gales um ano antes. Estavam eles entusiasmados. William Seymour passava de dias sem comer, sem beber e sem dormir, orando, jejuando e consagrando, junto com seus amigos. A história da igreja diz-nos que em 1906 houve um grande terremoto em Los Angeles, na Califórnia. São Francisco foi abalado por aquele terremoto de 8,9 na escala Richter. E mesmo assim a igreja de William Seymour, da Rua Azusa, continuava no mesmo propósito após aquele grande terremoto, dizendo: Senhor, traz o avivamento. Senhor, eu sei que o terremoto abalou as estruturas, mas traz o avivamento para a nossa cidade. Ele estava dizendo: Senhor, está tudo destruído, mas a tua igreja continua de pé, pedindo avivamento. A tua igreja continua no mesmo propósito, dizendo: aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. E olha o que aconteceu: o Espírito Santo entra naquele casebre da Rua Azusa e começa a batizar os irmãos com o Espírito Santo. A história diz-nos que paralíticos andavam dia e noite, noite e dia. Não havia um pastor que dominasse o culto como aqui estamos fazendo, que tem hora para tudo. A história diz que os cultos demoravam 24 horas para acabar, e ainda não acabavam, porque o povo estava sedento pela presença de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh, e tinha acontecido um terremoto. 3.000 pessoas aproximadamente morreram naquela grande catástrofe. Foi uma perda imensa. Muitos parentes dos mortos ainda estavam cultuando, ainda com a dor do luto, mas ainda continuavam pedindo no mesmo propósito um avivamento para eles. Mas por que, Tiago? Por quê? Porque Los Angeles, Califórnia, São Francisco estava cheio da idolatria, estava cheio do misticismo, estava lotado de tanto pecado e imoralidade. Mas se levantou um grupinho de pessoas
No início era no máximo 10. Após uma semana foi para 25. Após um ano já não cabia mais dentro daquele casebre. Conseguiram alugar um grande local para quase 12 mil pessoas cultuarem ao Senhor. Começou a aparecer patrocínio em todos os lugares. Sabe por quê? Um homem cheio do Espírito Santo chamou a outro dizendo: o Senhor vai nos avivar. Eu estou querendo te mostrar que depois de grande perda de toda a história bíblica e da história da igreja, tem um avivamento para acontecer. Moisés foi perseguido, muitos hebreus morreram, mas os seus descendentes conseguiram entrar na terra prometida. Noé foi perseguido, chamado de louco, mas a sua família foi salva, e por causa dele nós estamos aqui hoje com a nossa família. José foi perseguido pelos próprios irmãos, mas ele trouxe um avivamento para a sua casa e para todo o reino do Egito. Jesus, o maior avivalista de todos os tempos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está dizendo a você nesta noite, através da minha boca, pelo seu Espírito: essa pandemia nada mais é do que um prelúdio para um avivamento acontecer. Agora o avivamento só depende de você. Se você escolhe receber este instrumento de transformação em tuas mãos hoje e transformar a vida de muita gente. É você que escolhe ficar em casa sem fazer nada e passar o tempo todo em frente à TV, ou estar ajoelhado clamando ao Senhor, dizendo: Pai, através de mim começa o avivamento, através de mim traz o avivamento, através de mim traz o renovo, através de mim traz alegria, através de mim traz restauração, através de mim, Pai, em nome de Jesus, traz renovo para Porto Velho. Agora! Sinta Deus na sua casa, sinta Deus aonde você estiver. Você é o canal do avivamento. Você é o canal do avivamento. Oh glória, oh glória, oh glória. E eu encerro. Los Angeles, os poderosos da época pensavam que não haveria mais jeito. Buscavam no espiritismo e em outras seitas a solução para aqueles problemas e resolver aquela catástrofe imensa. Mas a solução estava num casebre na Rua Azusa, onde poucas pessoas se reuniam. Eu estou te dizendo que um terremoto não matou o desejo daqueles homens de buscarem a Deus. O bom do dia atual, e eu encerro, é que não houve terremotos. Claro que já tivemos muitas perdas, muitas vidas já se foram, mas a tua casa continua de pé, você continua vivo. Entenda, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo. Você continua respirando, então ainda dá tempo de jejuar, então ainda dá tempo de orar, então ainda dá tempo de reconhecer que você é um pecador, então ainda dá tempo de reconhecer que você necessita de Jesus.
então ainda dá tempo que você realmente precisa entender que é dependente dele para tudo o que for fazer. Deus está dizendo: em Los Angeles foi um terremoto, em Porto Velho, em Brasil, no mundo inteiro foi um coronavírus, mas em Porto Velho tem uma igreja dizendo: aviva no Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Aviva no Senhor. Ninguém pode deter os projetos do Senhor. Aviva no Senhor. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Você é um canal de Deus na terra para ser usado em tempo de tanta crise. Se levante agora onde você está. Levante sua mão ao céu agora e receba o toque do Espírito Santo, que te revigora, que te traz restauração para as tuas forças. Receba agora em nome de Jesus, eu oro por ti. Receba agora um novo desejo. Receba agora satisfação no Espírito. Receba agora paz na tua alma. Receba agora um desejo de buscar ao Senhor incessantemente, mesmo em casa. Deus está te mostrando que você não precisa de 4 paredes para buscar a Ele. Você precisa do teu joelho dobrado. Você precisa reconhecer os seus pecados e buscar a Ele aonde você estiver. Tem cura, tem milagre, tem restauração em meio à pandemia. Eu profetizo que quando tudo isto passar, tu serás o profeta que se levantará com voz de Deus na terra, dizendo que você é o canal dele para transformar. Se prepare para levantar paralíticos. Se prepare para dar vista aos cegos. Se prepare para expulsar demônios. Se prepare porque tem transformação. Receba em o nome de Jesus. Agora, avivamento vai acontecer. Avivamento vai acontecer. Avivamento vai acontecer. Receba, receba. Os teus sonhos vêm de Deus. Os teus sonhos vêm de Deus. É Deus que vai realizar. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a tua família esteja protegida. Que a tua casa seja um local de culto para a glória de Deus, Pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe.